Muito bem, meus amigos. Nessa semana nós vamos entrevistar o Dr. Pedro Abramovay. O Dr. Pedro Abramovay é um jovem jurista, professor da Fundação Getúlio Vargas, na área de Direito Penal, e trabalhou no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Justiça do Governo Federal. É um homem que conhece muito o problema das drogas e nós vamos conversar com ele sobre esse assunto. Não percam, vai ser muito interessante. Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o Dr. Pedro Abramovay. O Dr. Pedro Abramovay é um professor da Faculdade da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Direito, e na área do Direito Penal. Foi durante muito tempo ligado ao Ministério da Justiça e ocupou, eventualmente, naquele ministério, a Secretaria Nacional de Justiça do Governo Federal. É, portanto, uma pessoa muito abalizada para conversar sobre o tema que nós vamos enfrentar. Não é isso, Pedro? Então, me diga uma coisa. Política de segurança e a questão das drogas. Bom, a questão das drogas, você conhece menos do que eu, só num plano. É que eu sou muito mais velho que você e sempre ouvi falar disso. Mas você é um estudioso, é um pesquisador, não é? Então, me diga, qual é a tua visão desse assunto? Tua visão. Com relação à questão de segurança e a questão das drogas, acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande em separar as coisas. Quer dizer, política de segurança tem a ver com drogas? Tem. Política de drogas tem a ver com segurança? Tem. Mas são políticas diferentes, né? E tratar como a mesma coisa, como muitas pessoas tratam, em geral, produz maus resultados. Sempre que você fala, olha, para combater as drogas a gente só vai usar a polícia, a violência, etc., o resultado disso no mundo inteiro, há muitos anos, tem sido muito ruim. Aliás, se isso fosse verdade, nos Estados Unidos já não haveria mais drogas. Não haveria mais drogas, exatamente. Eu fico sempre pensando, não, olha, o problema das drogas, a gente precisa reforçar nossas fronteiras. Claro que a gente precisa reforçar as fronteiras, mas se reforçar as fronteiras adiantasse, não tinha droga nos Estados Unidos, né, que tem uma fronteira bem menor do que a nossa, uma só com o México, né, investe muito mais do que a gente vai poder investir um dia, e a droga entra, né? Então, o que eu acho importante na política de drogas, a primeira coisa é perceber a complexidade. Uma curiosidade minha, você que é um estudioso, os Estados Unidos é um dos países mais consumidores de drogas. É o maior do mundo, sim, disparado. Disparado. Tanto de cocaína quanto de maconha. Apesar do puritanismo deles lá, não é isso aí? Exatamente. Acho que tem o lado... O puritanismo é o que é responsável pela proibição e a maneira como isso é enfrentado severamente. Mas, por outro lado, o consumo é enorme, né? E um consumo que tem gerado uma guerra no México horrível, né? Com uma violência. O México hoje vive uma situação... Na fronteira, mas uma situação de falta de Estado mesmo, por causa do consumo americano, né? E aí, recentemente, você teve o presidente do México, da Colômbia e de outros países da América Central que disseram, olha, ou os Estados Unidos diminui a demanda, ou a gente vai ter que regular isso de uma outra maneira, porque a exportação das mortes para a América Central não é possível, né? E uma das questões, Pedro, que eu queria te consultar é a seguinte. É um problema complexo, a gente ficaria vários programas conversando sobre isso, mas de qualquer maneira, só para dar uma tinta do que nós estamos falando, a legalização da droga, o que você acha disso? Acho muito difícil pensar numa alternativa com um país só e etc. E acho que colocar a legalização assim, acho que a gente está ainda distante disso. Eu tenho observado alguns países que descriminalizaram, disseram, olha, isso não é mais um problema do direito penal, ainda é proibido, mas não é um problema do direito penal, o consumo e o porte para o consumo. Quem fez isso? Portugal fez isso, a República Tcheca fez isso. E o caso de Portugal, a avaliação que se faz depois de 10 anos é muito positiva. Quer dizer, Portugal diminuiu todos os problemas ligados à saúde, não aumentou o consumo, melhorou a segurança pública depois desse período, né? Melhorou a qualidade da investigação policial, porque parou de ficar perseguindo o pequeno e foi pegar o grande e a ligação do tráfico com a violência, né? Agora, me diz uma coisa, mas há países, pelo menos eu que não sou um estudioso do assunto,
Mas ouço falar que na Holanda e na Suíça isso não deu muito certo. Então, não há nenhum país do mundo que tenha legalizado as drogas, ou mesmo uma droga específica como a maconha. Nenhum país do mundo. O modelo holandês é um modelo muito complicado, que até deu certo do ponto de vista, acho que concreto lá, tem vantagem, mas ele é um modelo complicado por quê? Você permite que as pessoas vão a coffee shops, né, comprar a droga e tal, mas você não permite que os coffee shops comprem. Então, a compra que os coffee shops fazem é ilegal e é do mercado negro. Bom, esse é um modelo que não para em pé. A Espanha, a Suíça e a Holanda têm outra coisa que é diferente, que são as salas de consumo controlado, no qual o Estado acompanha a maneira como o viciado, o usuário, vai consumir essa droga. E aí isso tem um sucesso bastante efetivo lá. Você diminuiu a violência ligada às drogas, você diminuiu a incidência de AIDS, né, na transmissão de vírus do HIV por meio de drogas. Foi muito positivo. Um outro modelo que tem aparecido agora é o da Espanha. Na Espanha, a Suprema Corte, lá o Tribunal Constitucional, disse que é inconstitucional a criminalização do uso de drogas. E também é inconstitucional a criminalização do plantio para o próprio consumo. Mas não do comércio. Mas não do comércio. Mas disse, mas se a pessoa planta para o próprio consumo, também o Estado, como ela não está lesando nenhum terceiro, né, o Estado não pode intervir nesse domínio. Foi o que disse o Tribunal Constitucional espanhol. Né? E aí eles começaram... Tem uma casa no quintal, ele planta uma maconha. Pois é, aí ele não está incentivando o mercado negro, não está alimentando o crime, né? E aí faz um uso. Só que lá eles criaram uma coisa que é interessante, não sei se daria para exportar esse modelo, mas lá está dando certo. Um modelo que é o modelo dos clubes sociais, onde uma comunidade, e aí com regras estritas, não pode menor comprar, não pode fazer, tem limites, tem psicólogos, tem apoio de toda maneira, mas uma comunidade planta para ela mesma, não pode vender de jeito nenhum, né? Mas planta, você paga ali uma mensalidade e aquilo está desestruturando o tráfico de drogas e a questão da violência ligada ao comércio de drogas na região. Isso aí, independentemente da posição que alguém possa tomar, mas a questão econômica nesse país é muito forte. Muito forte. A questão econômica é que preside tudo isso. Com certeza. O cara ganha rios de dinheiro. Né? Rios de dinheiro e um dinheiro que vai para financiar o crime, né? Um dinheiro que movimenta e que permite que eles criem organizações criminosas muito potentes, né? Por causa desse dinheiro. É por isso que essa legalização, de alguma maneira, enfim, preparou as pessoas para esse resultado, né? Claro. Se você tem a possibilidade de comprar de uma outra maneira, você não vai comprar lá no traficante e vai cair um movimento dele e ele vai tratar de outra coisa. Em tese seria mais ou menos assim. Com menos dinheiro, né? Com menos dinheiro. Bom, mas no Brasil, vamos deixar essa gente para lá e vamos tratar aqui dos nossos problemas tupiniquins. Acho que no Brasil a gente tem tido uma grande, do ponto de vista do governo federal, acho que tem um fato histórico. Você teve um plano anunciado, plano forte, né, sobre drogas, voltado principalmente para o crack, e que é um plano que foi anunciado pelo ministro da Saúde. Isso é um fato histórico. Quer dizer, até recentemente o tema das drogas no governo federal estava com os militares. Não era nem criminal, estava com os militares. Né? Agora, o fato do ministro da Saúde anunciar esse plano, acho que tem uma mudança. Falar, olha, a gente percebe que aí é um problema de saúde pública, que precisa ser tratado a partir da ótica da saúde pública. Né? Com dinheiro para tratamento, com dinheiro para consultórios de rua. Então, acho que isso é um avanço grande que a gente tem hoje aqui no Brasil. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Pedro Abramovay no próximo bloco sobre essa matéria tão instigante da droga, do comércio, enfim, da legalização e por aí afora. Daqui a pouquinho. Estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. Pedro Abramovay sobre o problema das drogas. Pedro, me diga uma coisa. Eu acompanho, eu te falei, eu sou mais velho que você, né? Eu acompanho esse assunto desde a Lei 6368, que é de 76. E naquela época a visão da lei brasileira era de repressão mesmo, não tinha conversa. O traficante, o
o iniciante, o experimentador, todo mundo entrava na mesma coisa, né? Mas hoje não, hoje o regime já abrandou muito, né, em relação ao experimentador, ao jovem que chega por acaso no consumo, essa coisa toda, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Já que você teve, eu não vou dizer um atrito, você teve uma opinião diferente dentro da estrutura federal a propósito desse tema, né? Uhum. Eu gostaria de te ouvir aqui. A lei nova, que é a lei de 2006, ela se apresentou como uma lei mais liberal, né? Por quê? Por causa disso, não vai ter prisão para o usuário e vai ter uma pena, né, mais alta para o traficante. Só que ela, na prática, foi a lei mais dura que o Brasil já teve em matéria de drogas. Por que isso? Quando a gente analisa, pegar a lei de 2006, a gente pegar a população carcerária brasileira de 2007 a 2010, se retirar os crimes ligados a drogas, a população de presos subiu 8,5% nesses 3 anos. Quando a gente olha para os crimes de drogas, tráfico de drogas, a população carcerária subiu 62% nesses 3 anos, logo depois da lei. Quer dizer, a gente passou de 60 mil presos para quase 110 mil presos por tráfico de drogas. Como é possível? Como é possível que uma lei que é mais liberal prendeu mais gente, né? O que aconteceu? Aconteceu que a lei anterior, apesar dela ser dura, ela entrava na categoria geral, né? Todos no Brasil, quem comete um crime até 4 anos pode ter sua pena substituída. A pena mínima de tráfico... 98 para cá, né? Exatamente. A pena mínima de tráfico era 3 anos, né? E a de uso era até 2 anos. Então o que acontecia é que existe uma quantidade muito grande de pessoas que está na fronteira entre o usuário e o traficante. É o sujeito que vendeu uma pedra de crack para comprar outra. É o sujeito que foi preso no local. Quer dizer, então várias vezes a polícia vai lá, prende alguém e fala, mas ele foi preso num local que sabidamente era de tráfico de drogas. Bom, se ele for usuário, ele também, né, vai lá para comprar. Então, esse tipo de gente, sem a ligação com o crime organizado, sem a ligação forte, quer dizer, sem réu primário, que nunca cometeu outro crime, na lei anterior, muitas vezes acabava tendo pena alternativa. A lei nova proibiu a pena alternativa para qualquer caso, se for classificado como tráfico. E ainda disse que a pessoa tem que não tem liberdade provisória. Então a pessoa que está sendo acusada de tráfico, porque o policial disse que era traficante, vai esperar preso até o juiz decidir se é traficante ou não. Então, se a pessoa comete um homicídio, pode esperar em liberdade, mas se estiver sendo acusada de tráfico... Na visão da lei nova, já era assim na 6368 também, é o juiz quem vai definir, né? É o juiz que define, só que a lei fala que é proibida a liberdade provisória, é dada a liberdade provisória, que é um atentado contra a liberdade do juiz, né? E a função e a independência do juiz nesse caso, né? O Supremo tem decidido. É inconstitucional isso. O Supremo tem decidido contra isso, mas o Judiciário de primeira instância tem mantido e não tem concedido, tem dito, olha, a lei proíbe a liberdade provisória. Então, a combinação desses fatores fez com que a lei nova, na prática, fosse a lei mais dura que o Brasil já teve. Nunca se prendeu tanto gente acusada por tráfico de drogas como hoje no Brasil. Né? E que tipo de pessoa a gente está prendendo? É o grande traficante? Né? Não, a gente está prendendo, e aí tem pesquisa que mostra isso, é o réu primário, que estava desarmado, que estava com pouca quantidade e que não tem ligação com o crime organizado. Então o que está acontecendo? A polícia vai para a rua, faz a revista ali em pessoas que ela acha que tem cara de ter drogas, né? Pega a pessoa, leva para dentro da prisão, não chega a nenhuma conclusão importante do ponto de vista da desarticulação do crime organizado, vai enchendo as prisões e não diminui a oferta de droga. Então, quer dizer, você fala, prendemos um monte, mas olha, estamos enfrentando o problema das drogas no Brasil. Não, né? O consumo se mantém ou aumenta, em muitas regiões aumenta, e a gente prendendo cada vez mais sem enfrentar de verdade o problema. Então, não acho uma questão de ser contra ou a favor prender. Acho que, em primeiro lugar, a gente está prendendo mal. Estamos prendendo errado, estamos prendendo as pessoas erradas, fazendo uma política pouco eficiente, que não melhora nem a questão ligada à violência e nem a questão ligada à saúde pública das pessoas. Me diz uma coisa, nosso tema aqui fala em política de segurança pública, né? Que é um negócio que você conhece bem. Mas a experiência aqui do Rio de Janeiro, o que você acha das UPPs? Eu acho que ela é uma experiência, claro, como qualquer experiência de política pública, vai ter pontos positivos e negativos. Mas acho que, no geral, vai na direção certa e acho que o Rio de Janeiro está conseguindo enfrentar bem o problema, apesar das dificuldades naturais de qualquer processo numa democracia. E eu acho que uma das grandes chaves desse êxito tem a ver com a questão das drogas,
que é o fato, eu uso sempre esse exemplo, quando perguntaram para o secretário Beltrame, secretário, como o senhor pode dizer que tem uma determinada área que está pacificada se ainda tem venda de drogas naquele lugar? E o secretário disse, olha, o objetivo das UPPs não é erradicar a venda de drogas. Por quê? A venda de drogas existe nas favelas, existe em Ipanema, existe na Barra da Tijuca, isso existe em Paris, em Nova York, em Tóquio, né? Então, se você tiver como objetivo erradicar a venda de drogas, você não vai muito longe. O objetivo da política é diminuir a violência e devolver para as comunidades essas áreas. E isso está sendo feito. Mas eu acho que está sendo feito porque foi assumida essa premissa de que não dá para você erradicar a venda de drogas, mas dá para diminuir a violência ligada ao comércio de drogas. E para isso tem que ter a inteligência de fazer políticas específicas para isso, e não políticas atabalhoadas de prisão indiscriminada, sem inteligência policial, sem envolvimento, né, com a polícia comunitária. Então acho que essa que é a vantagem da política do Rio de Janeiro hoje. Eu temo apenas porque isso está sendo feito à base da mobilização de um efetivo muito grande da Polícia Militar. E a Polícia Militar não tem condições de fazer isso, sob pena de não fazer outra coisa. É verdade. Sob pena de não fazer outra coisa. Mas vamos rezar, né? Que Deus é brasileiro, vamos rezar, né? Muito bem, aqui o meu programa ainda fala em pena alternativa para pequenos traficantes. É o que nós estávamos falando de alguma maneira, né? Exatamente. Isso mexeu lá com as tuas estruturas lá no Ministério da Justiça? Olha, eu acho que sim, acho que sempre que a gente... Porque predomina na atual gestão do Ministério da Justiça essa política mais fechada em relação à droga? Olha, é muito difícil, né, do ponto de vista da opinião pública, defender uma posição mais aberta com relação a drogas, né? Acho que não é à toa que o único político relevante que foi defender, né, esse tema no Brasil foi o ex-presidente Fernando Henrique, já como ex-presidente, né? Então é um tema da opinião pública muito difícil. Então acho que o Ministério da Justiça atual, política de drogas, está indo bem nesse sentido de escolher a saúde como ponto de partida. Certo. E acho que escolheu não enfrentar... A visão da saúde, né? Exatamente. Prioritária. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Pedro Abramovay no próximo bloco sobre drogas e políticas públicas do seu enfrentamento. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. Pedro Abramovay sobre drogas e políticas públicas do seu enfrentamento. O último item aqui, Pedro, que eu estou lendo na minha pauta é o seguinte: o papel da sociedade na questão do combate às drogas. Eu vou fazer isso em termos de pergunta. Que papel estaria reservado, segundo a tua concepção, para a sociedade no problema de combate às drogas? Acho que são diversos papéis, né? Acho que tem um papel fundamental na questão da prevenção. A prevenção hoje sobre drogas, ela é muito mal feita, né? Quando vai na televisão, alguém vai lá, diga não às drogas. Isso não atinge ninguém, né? O do jovem, etc., ele não fala, eu vou hoje consumir drogas, né? E aí vai lá. Então, ele não se sente atingido por essa. Então, a gente precisa ter campanhas e um trabalho de educação. A sociedade civil que gosta de se engajar nesse tema precisa conseguir se engajar com pesquisas mais inteligentes, mais focadas, que consigam explorar os riscos reais das drogas e não falar absurdos, né? Então, se a pessoa fumar maconha, vai ficar completamente, né, sair violento, matando as pessoas. Mas isso não é verdade, porque aí o jovem vai lá, experimenta e percebe que não é assim, e fala, bom, estão querendo me enganar. Agora, pode ser dito sim, olha, a maconha aumenta consideravelmente o risco de ter esquizofrenia, sobretudo se consumida quando a pessoa é muito jovem. Precisa alertar os pais disso. O medo que as pessoas têm de debater a sério o tema é tão grande que elas não conseguem nem alertar os problemas reais que as drogas têm. E são muitos. Droga é uma coisa perigosa. Mas é mais perigoso mentir sobre elas, que é o que, em geral, se faz quando se coloca tudo no mesmo saco e faz essas campanhas gerais. Então, a primeira coisa da sociedade é fazer campanhas que enfrentem esses tabus, enfrentem os preconceitos. A segunda coisa é tentar conhecer melhor o problema para exigir soluções mais complexas. Então, a sociedade muitas vezes quer colocar a polícia. A sociedade apoiou a polícia lá na Cracolândia, falou, tem que botar a polícia em cima do usuário e tal.
Acho que isso é um problema que a sociedade tem que olhar, que é um problema muito mais complexo. Quer dizer, a polícia não tira ninguém do vício. Né? O que tira são tratamentos, assistência social, perceber que o crack tem um problema mais amplo, um problema social mesmo, da exclusão, da miséria, né? Ele colou na miséria. Então a sociedade, acho que tem como grande função aí quebrar o tabu e tentar conhecer melhor o tema, quebrar os preconceitos, para que a gente possa ter uma política séria e consistente de drogas. Agora, é uma coisa paradoxal, né? Porque no momento que você diz isso, eu assino embaixo, mas ela também atinge a alta sociedade, né? É verdade. Porque, segundo eu ouço dizer, diz que as grandes festas têm sempre um pouco de cocaína ali para o pessoal se distrair, né? Olha, não existe setor da sociedade que não use drogas, né? Seja drogas lícitas ou drogas ilícitas, né? Do cigarro, álcool, etc., ou drogas ilícitas. Então, a droga, o ponto da questão da exclusão é que o crack, ele se moldou e ele se encaixou de uma maneira muito perversa com a exclusão. Pedro, só esse detalhezinho, que isso teve uma repercussão muito grande. Como é que você viu esse problema da intervenção lá em São Paulo? Eu acho muito triste, porque eu acho que se escolheu como ponto principal a violência em cima de pessoas que estão na base completa da sociedade. Quer dizer, as pessoas que já sofreram, já sofrem os maus do crack, os maus da miséria, ainda por cima têm que sofrer os maus da violência policial. Então, para lá, o que precisa ser feito... Mas foi orquestrado também, né? Fizeram aquela questão política, né? Então tem que agir antes do governo federal agir, faz de um jeito atabalhoado, depois o governador fala que sabia, depois que não sabia. Então, é uma pena quando a droga vira moeda eleitoral, quando ela é tratada do ponto de vista do marketing e não com a complexidade que ela merece. É verdade, tem razão. Agora, droga, eu às vezes falo em droga como se fosse um fato novo, isso... Mais de 1000 anos já se tratava de droga, o ópio, aquela coisa toda. Isso é um negócio danado, não é fácil de enfrentar, não, né? Não é nunca. Agora, o que você preconizaria, então, assim, nessa visão legislativa, a propósito da lei que está aí em vigor? Olha, acho que o modelo português é um modelo interessante, quer dizer, você estabelecer quantidades sobre as quais... de fato, não é... O Estado não intervém. Então, quer dizer, você tem, olha, o consumo de drogas é o primeiro modelo, né? Então, acho que é uma coisa para você começar a ver. Isso para drogas em geral, né? Falar, olha, para o consumo e com relação à maconha, acho que a gente tem que sim começar a discutir possibilidades de regulação diferente sobre ela. Os Estados Unidos vão ter esse ano vários plebiscitos, né? Sobre legalização mesmo, né? Então, acho que se outros países começarem a fazer isso, não dá para você fazer sozinho, mas se outros países começarem a fazer isso, acho que esse é um tema que a gente tem que começar uma regulação que proteja as crianças, que seja clara, mas que evite, porque quando as pessoas, acho que é um ponto importante, as pessoas falam, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Ela porque você obriga o jovem a ir comprar maconha da mesma pessoa que vende a cocaína. Então, evitar esse contato dos jovens com o crime organizado, eu acho que é algo que é muito importante. Tem um lado econômico aí, nem poderia deixar de ser, daquele pessoal do morro que ganham dinheiro trabalhando para o traficante, né? Distribuindo a droga, não buscar, não sei o quê. A gente tem que conseguir dar outros empregos para as pessoas. Também é um problema social, também dependendo de bem de saúde, né? É isso mesmo. Bem, e a justiça terapêutica? Olha, a justiça terapêutica ela pode ser interessante quando isso é uma alternativa pensada junto com o usuário, né? Quando ela obriga alguém, como uma resposta à utilização de droga, a fazer um tratamento, ela pode ter muitos problemas. Então, por exemplo, no caso da maconha mesmo, em Portugal, lá eles têm isso, eles obrigam às vezes a pessoa a fazer tratamento. E aí você tem muita gente fazendo tratamento para se curar de um vício de maconha que a pessoa não tem. Então você cria uma coisa artificial e que não existe. Então em alguns casos é interessante você combinar e trazer a saúde para dentro da justiça. Em outros casos, pode ser simplesmente uma coisa arbitrária que não faz sentido do ponto de vista da saúde. É isso mesmo. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito, especialmente ao Dr. Pedro Abramovay por ter saído lá das suas obrigações escolares, lá na Fundação Getúlio Vargas, dos seus estudos, enfim, para vir aqui conversar com os senhores sobre esse assunto tão importante
e vocês tiveram a oportunidade de ver certamente a propriedade com que ele discorreu sobre essas coisas todas. Muito obrigado, hein, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade. Com essa cabeça fresca para pensar em soluções capazes de atenuar os rigores disso aí. Bom, fale conosco em www.justiçasemfronteiras.com.br. Justiça sem cedilha, hein? A propósito, a doutora Carla Bruse me faz a seguinte pergunta. Desembargador, é verdade que o crime tem muito a ver com a droga? A prática do crime? Eu digo, olha, muito obrigado pela tua colocação, mas eu acho que isso aí é superdimensionado, não é um interesse qualquer da mídia em fazer com que essas coisas se toquem, né? Mas se você fizer um estudo mais aprofundado, eu não acho que isso tenha a proporção que a gente normalmente encontra nos jornais, na televisão, na novela, no Diabo 4. Então, é o que eu posso te dizer assim muito rapidamente sobre esse tema tão fascinante. Muito bem. A sala de aula de qualquer pessoa deveria começar nos pés de uma pessoa mais velha. William Shakespeare. Muito obrigado e até uma próxima vez.